capítulo 2, versículo 42. Vou ler, irmãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda, e repartia com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém, irmãos? Eu gosto muito desse texto. Nós vamos olhar o contexto desse versículo, irmãos, desses versículos a qual nós lemos. Nós vamos entender que acabara de Jesus, irmãos, ser assunto aos céus, subir aos céus novamente, e o Consolador, irmãos, descer à terra, e acontecer, irmãos, um dos maiores avivamentos da história da igreja, quando, irmãos, todos ali estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas é interessante, irmãos, que agora a igreja começa a tomar a sua identidade. Ela foi cheia do Espírito Santo, irmãos. Agora a igreja estava na autoridade do Senhor, na autoridade de Deus. E agora então ela começa a criar a sua identidade. E a partir do versículo 42, irmãos, nós vamos ver a identidade da igreja primitiva, que eu quero aplicar, que tem que ser a nossa identidade também. Se a igreja, irmãos, hoje entender essa identidade, com certeza, irmãos, vamos viver algo sobrenatural. Com certeza, irmãos, vamos viver a mesma maravilha que a igreja primitiva viveu. E eu quero destacar alguns pontos no versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Repare, irmãos, que eles perseveravam em uma doutrina, e essa doutrina era dos apóstolos, irmãos. Creio, irmãos, que essa doutrina que os apóstolos ensinavam, com certeza foi a doutrina que Cristo ensinou a eles. Desde que Cristo, irmão, chamou os seus discípulos e começou a ensinar a eles ali no monte, começou a ensinar ele ali, irmãos, em toda a sua caminhada, eles aprenderam algo, irmãos, que nós somos cidadãos dos céus. Somos, irmãos, homens a glorificar a Deus. Somos, irmãos, uma igreja que tem que glorificar a Deus. Se você, irmãos, olhar para a bem-aventurança, você vai entender o que Jesus estava ensinando aos discípulos, ensinando aqueles apóstolos a pregar posteriormente. Homens bem-aventurados, limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. Essa, irmãos, é a identidade de uma igreja fiel às Escrituras, fiéis a Deus. Uma igreja, irmãos, que é bem-aventurada porque obedecem à vontade de Deus, que deseja, irmãos, verdadeiramente a Deus. E o autor vai continuar dizendo, irmãos, e na comunhão, perseveraram na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Repare, irmãos, que não existe, irmãos, uma igreja fortalecida se não for na comunhão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino, irmãos, que existe divisão, ele não consegue permanecer por muito tempo. E logo, irmãos, me vem à mente uns salmos, irmãos, 133. Bem-aventurado, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. O Salmo 133, irmãos, temos que viver. Não temos que apenas ler, decorar, saber e entender, mas praticar no nosso dia a dia, praticar a comunhão, irmãos. E é interessante que ele compara a comunhão como óleo na cabeça de Arão, irmãos, na cabeça de um sacerdote. Não era a qualquer momento, irmãos, que aquele óleo era derramado na cabeça daquele sacerdote.
não era por qualquer ocasião, não era por qualquer festa, mas sim quando ele entrava na presença do Senhor, mas sim, irmãos, quando ele ia sacrificar, então ele derramava aquele óleo que ele estava sendo separado. Isto é o símbolo da comunhão, irmãos. Santificação é o símbolo da comunhão para a igreja. Então temos que praticar a comunhão, temos, irmãos, que amar um ao outro. É bem difícil, irmãos, você concordar com tudo, mas temos que praticar a comunhão, irmãos. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a verdade do Evangelho. A comunhão, irmãos, temos que viver uma comunhão. Se queremos viver um avivamento, se queremos viver algo sobrenatural de Deus, irmãos, temos que praticar a comunhão. Praticar a comunhão, essa é a verdade, uma das verdades da igreja primitiva, irmãos. E ele vai continuar dizendo: e no partir dos pão e na oração. Esse partir do pão, irmãos, é uma reunião no lar, na casa dos irmãos, que eles, ali não havia um templo estabelecido ainda, não havia uma igreja como é aqui neste momento, nos dias de hoje, e os cultos eram realizados na casa dos irmãos. E ali, irmãos, eles iam ter comunhão, iam partir o pão, mas tinha, irmãos, leitura da palavra, mas tinha um momento, um devocional com Deus. Eles não se ajuntavam, irmãos, somente para comer, somente ali para realizar algo material, mas toda a reunião daquela igreja havia um devocional a Deus, havia uma aplicação a Deus, havia um devocional a Deus. Do mesmo modo, irmãos, nós temos que ter esse momento com Deus. Muito bom, irmãos, é muito bom chamarmos o irmão para jantar em casa, para cear em casa, mas como melhor ainda, irmãos, é praticar a palavra de Deus, é estudar, ou fazer um momento de oração em casa, como na igreja primitiva. Eu creio, irmãos, se nós tomarmos o mesmo caminho que a igreja primitiva, vamos viver milagres, irmão. Vamos viver um grande avivamento, vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos impactar essa cidade, vamos impactar esse estado e esse país, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E ele vai continuar, e o versículo vai continuar dizendo, irmão, e nas orações. E os irmãos sabem, o pastor, irmãos dessa igreja, o pastor exige uma vida de oração. Sem oração, irmãos, não há uma igreja vitoriosa. Sem, irmãos, uma vida de oração, não temos como crescer, não temos como crescer na graça, não temos como crescer no conhecimento. Repare, irmãos, que aqui está a identidade da igreja católica, da igreja primitiva. Repare, irmãos, que aqui é os 4 pontos que a igreja abalou toda a terra, aonde, irmãos, ela cresceu de modo extraordinário. Nós vamos ver aqui no versículo, irmãos, 47, que ela caía na graça de todo o povo. Se nós estamos aqui reunidos, irmãos, não para o nosso ego, não para a nossa soberba, mas, irmãos, para impactar este mundo, porque nós cremos no Evangelho, nós cremos em Cristo, irmãos. Nós não cremos num sistema infalido, nós não cremos, irmão, que o Evangelho está falido, mas nós cremos, irmãos, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele deixou, irmão, nós para pregarmos o Evangelho da verdade. Então, irmãos, vamos permanecer na doutrina do apóstolo, vamos permanecer na comunhão, irmãos, na oração, e nós vamos ver o que Deus tem para realizar em nossa vida. Irmãos, eu estava pensando aqui algo na minha oração, que eu não queria viver algo que John Wesley viveu, eu não queria viver, irmãos, algo que Spurgeon viveu, porque o que Deus tinha para ele viveu, mas, irmãos, eu quero viver o que Deus tem para mim viver. Nós queremos viver, irmãos, o que Deus tem para a igreja viver, e se for algo sobrenatural, eu quero estar na vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus, e viver o que Deus tem para nós. Se você quer viver o que Deus tem para nós, irmãos, vamos exaltar o nome dEle, vamos glorificar o nome dEle, que Ele vai realizar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.